Depois de uma quarta-feira de anúncios importantes pela CBF nessa manhã, agora de noite é dia de mais jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro e vamos falar um pouquinho das partidas. 26ª rodada já começou, mas temos mais 9 partidas pela frente e vamos falar um pouco sobre cada uma delas agora. Já dá o like aqui nesse vídeo, muito importante para ele ficar em alta aqui no YouTube. Se inscreve aqui no canal para deixar ele em alta aqui e ter cada vez mais relevância dentro da plataforma. Link na descrição para você acompanhar todos os nossos canais, todos os nossos perfis, dá essa forcinha pra gente. E vamos lá. 26ª rodada que começou ontem, Atlético Mineiro empatando com a equipe do Juventude. O Atlético que é um time que não consegue engatar, né, nessa temporada. Um time que está tendo bastante dificuldade, está vivo na Sul-Americana ainda, mas é um time que, bom, no Campeonato Brasileiro não consegue disparar, né? Então, empata aí com o Juventude, que também é um time que tem muita dificuldade nessa temporada e é um dos candidatos aí ao rebaixamento. Hoje temos Palmeiras e Vasco. O time do Palmeiras querendo aí subir mais uma posição, né? Perdeu posição para o Cruzeiro e joga contra um Vasco, onde o Palmeiras acho que é favorito aí dentro de casa, né? Mirassol e Bragantino, aí também acho que o mandante é favorito aqui. O Mirassol é um time que vem numa fase muito boa, perdeu sua última partida, mas acontece, uma hora a derrota vai acontecer e não acho que o Mirassol vai deixar se abalar por esses pontos perdidos aí. Vai jogar contra a equipe do Bragantino que vinha numa fase muito ruim, conseguiu ali uma vitória, mas depois da Copa do Mundo, o Bragantino tá com muitos problemas, né? Então acho que favorito aqui a equipe do Mirassol. Sport e Fluminense, poxa, o Sport, apesar de ser um time que vence muito pouco, é um time que às vezes consegue uma quantidade de empates interessante, né? Não é um time que perde todas as partidas. Então, às vezes ele tira pontos de algumas equipes. E o Fluminense é um time que eu vejo muita dificuldade de jogar, apesar de estar bem na tabela de classificação. Eu vejo esse jogo até como o Fluminense tendo possibilidade aí de se atrapalhar nesse jogo, tá? Então, não acho que vai ser um jogo fácil para o Fluminense, não. Se eu fosse apostar em algum resultado aqui, seria empate nessa partida. Internacional e Corinthians. Poxa, aí é um pouco mais complicado, mas eu acho que eu vou de Internacional nessa partida aí, jogando em casa. O Corinthians bem, não, também os dois times bem próximos ali na tabela de classificação. Pô, não dá. Breve pausazinha no vídeo aqui para ir pegar meu filho que tinha acabado de acordar aqui no berço. Tá bem degonzinho ele hoje, então vamos tentar terminar a gravação aqui da Série A, pelo menos. Voltando a falar de Internacional e Corinthians, né? Acho que o Corinthians usa mais a força de dentro de casa e não é que os dois times estão tão bem assim, né? Então é um jogo que talvez o Internacional possa usar o fator casa ao seu favor. Botafogo e Bahia. Cara, embora eu torça muito pelo Bahia e entenda que é um time interessante nesse campeonato, eu acho que ele tá naquela fase que nada tá dando certo, né? Bom, é um time que não tá convencendo, né? Tá com muitos desfalques a equipe do Bahia, com vários dos seus principais jogadores fora, então acho que vai ter muita dificuldade nesse jogo e eu acho que o favorito aqui é o Botafogo. Santos e Grêmio, cara, eu vou de empate nessa partida. O Santos, não vejo o Santos sendo tão favorito assim por jogar em casa. É um time que tá se complicando bastante, né? Nem o fator Neymar às vezes está trazendo a diferença o suficiente. Então eu vou de empate nessa partida aqui. Acho que um empate para o Grêmio tá de bom tamanho, né? Não deixa o Santos se desgarrar ali de baixo, mantém o Santos lá distante e pontua fora de casa, que é importante. E amanhã temos o fechamento dessa rodada com Vitória e Ceará, um duelo de nordestinos. Acho que para o Ceará um empate também é de bom tamanho, porque acaba mantendo um dos times da zona de rebaixamento lá embaixo e pontua fora de casa também. E o Vitória, cara, acho que dentro de casa
Ele às vezes consegue bons resultados e até um jogo como esse acho que pode ser que o Vitória consiga demonstrar algum diferencial, né? Não é um time lá do topo da tabela, mas eu vejo esse jogo aí com um empate. Amanhã tem duelo de tricolores, Fortaleza e São Paulo duelando no Castelão. O Fortaleza tem dado alguns indícios de melhora, né, em algumas partidas ali, mas não é um time que me parece que vai engatar não, certo? Mas o São Paulo também, cara, o São Paulo nos últimos jogos tem tido muitos problemas, né? Eliminado na Libertadores, o time no Brasileiro também tava voando, né? No Campeonato Brasileiro, tava disparando ali, mas começou a tropeçar. Né, tinha várias vitórias consecutivas, mas começou a tropeçar também o São Paulo. Então, vejo o São Paulo aí com bastante dificuldade. Joga na casa do Fortaleza. Então, assim, é difícil cravar o Fortaleza. Mas eu acho que nesse jogo aí, o Lion tem a possibilidade de jogar bem e ganhar o jogo. Então, vou ser ousado nesse jogo aqui e vou apostar Fortaleza, mesmo com toda a diferença na tabela das duas equipes. Eu apostaria no Fortaleza nesse jogo aqui. Flamengo e Cruzeiro, aí vale a liderança. Quem ganhar é líder do campeonato. Então esse jogo daqui vai... Ah, não, peraí, calma. Troquei, pessoal, perdão. Um ponto é a diferença de Cruzeiro e Palmeiras. Desculpa, mas enfim. O Cruzeiro pode diminuir a vantagem do Flamengo, né, nessa rodada, ou o Flamengo pode disparar de vez. Então, perdão, eu confundi aqui. Eu achei que estava 51, 50 e 49, tá? Desculpa. Mas, bom, o Flamengo não perde a liderança, né? Mas o Cruzeiro pode diminuir essa desvantagem. E joga na casa do Flamengo, que eu acho que é favorito. E nesse tipo de jogo, onde você tem um duelo direto, acho que o Flamengo bota mais as cartas na mesa, tá ligado? E então vejo o Flamengo como favorito nesse duelo aí contra a equipe do Cruzeiro. Então é isso, pessoal, com participação especial do Davi aqui no vídeo de hoje, né? Agradeço a presença de todo mundo, né, Davizinho? Né, Davi? Concorda com o painho? Mas é isso, pessoal, obrigado pela participação de todos aqui no nosso canal, gente, tamo junto, um grande abraço e até a próxima, galera. Valeu!